E aí, galera, posso dar uma opinião? Eu tô começando esse canal agora. Meu nome é Gabriel Medeiros, alguns já me conhecem. Lá em 2009, 2010, quando o vlog era uma novidade, quando o PC Siqueira, o Cauê Moura e o Felipe Neto estavam começando, eu já fazia alguns vídeos. Isso aqui é para me apresentar para os que não me conhecem, os que já conhecem já sabem dessa história. E eu decidi abrir um canal para dizer algumas coisas e dar algumas opiniões sobre certos fatos que andaram acontecendo no Brasil e na internet em geral. Infelizmente eu estou usando o celular para filmar, né, porque a minha JVC semi-profissional não está comigo, eu estou viajando e eu estou amarelo, estou parecendo que estou ictirício aí na câmera, doente, mas não tem problema. Eu queria comentar sobre um assunto que me incomodou durante a semana e que me deixou um pouco assim com dúvida do que está acontecendo. É a história do Nando Moura, né, com o canal do Otário. O Nando é um cara que tem posições interessantes em certos assuntos. Ele tem um discurso bem pautado, ele fala bem, né? Ele poderia ser facilmente um palestrante, alguém que não decora, fala de cabeça o que vem e articula muito bem. Mas e é um músico extraordinário. Eu toco guitarra há 10 anos, eu vejo ele falar sobre escalas pentatônicas e outras coisas da música. Eu assisto todos os vídeos dele relacionados à música porque eu realmente acho que ele tem uma dinâmica musical fora do comum. Só que eu fiquei meio estarrecido, vamos dizer assim, com a última polêmica, porque ele tretou com bastante gente antes, e tretou com o Rafael Lima, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. Nós participamos de uma palestra em Goiânia sobre o liberalismo e o libertarianismo, e Rafael Lima é uma pessoa tranquila, do bem, que não tem problema com ninguém, entendeu? Não costuma tratar com ninguém, ele simplesmente responde. Ele se dá o direito de resposta, né? E o Nando respondeu algumas coisas usando vários argumentos ad hominem, né? Ele ataca a pessoa não só ideologicamente, eu acho que ideologicamente é válido, entende? Se você tem uma ideologia oposta, você botar pontos de vista diferentes na mesa é interessante. Só que o que acontece ali são os argumentos pessoais que deixam o debate um pouco, sabe, não fica sólido. Eu acho que a gente tem que começar a pensar dessa maneira. E não é a primeira vez que ele faz isso. Eu concordo que ali aconteceu aquela treta entre o canal do Otário e o Nando, e o Otário tem conteúdos maravilhosos. Eu acho que ele abriu a cabeça de muita gente com seus conteúdos, e os brasileiros devem, em certo ponto, ao serviço que ele prestou, né? Só que acontece que se vale daquela antiga treta, né, do Maestro Boggs com o Pirula e não sei o que, e parará. E o editor do canal do Otário fez um comentário infeliz, porque querendo ou não, né, essa história do Maestro Boggs ter falado do cadáver putrefato do pai do Nando Moura foi uma desgraça geral. Acho que ele não pode falar de índice nem de seja o que for, entes próximos ou distantes, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de... Porque, querendo ou não, o YouTube é um meio de comunicação, né? E todo meio de comunicação tem um código de ética e de moral. Então, assim, eu acho que esse pessoal pegou um pouco pesado ali, né, nesse campo. E aí esse editor que estava nesse podcast do canal do Otário falou essa bobagem e falou que fez essa referência desgraçada, né, e desinteressante. E é o que eu diria. Ali ele fez um direito de resposta, né, mas é que tá. Alguém faz uma piadinha sobre uma situação chata, que foi o caso do canal do Otário e o editor no podcast com relação ao Nando. Essa história do Maestro Boggs e do pai do Nando é uma situação desagradável, né?
Só que não se responde um argumento ad hominem com outro argumento ad hominem, né? Você não fala da vida pessoal de alguém e responde com a vida pessoal do outro. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho, olha, use certos argumentos diferentes, né? Fale da maneira como a pessoa trata os outros, sabe? Se você acha que o Otário foi um escroto, ou o editor do canal do Otário foi um escroto, tudo bem, vamos ter um nível melhor, né? No caso, o Nando chamou de covarde e tal, foi muito sincero, ele é muito escrachado nesse ponto. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter um nível aceitável de discussão. Já aconteceu várias vezes, né? Já aconteceu com o Arthur, do Mamãe Falei, já aconteceu com outras pessoas, até o Castanhari, bicho. Eu nunca entendi qual é a treta ideológica que o Nando Moura teve com o Castanhari, cara. Teve até a história de um vídeo que o Castanhari fez sobre a ditadura militar, sabe? E que, porque ele falou dos comunistas de uma forma que enalteceu mais os comunistas do que os militares que estavam, assim, quando ele fez um vídeo sobre a história, né, da ditadura militar. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de consciência e entender que tem certas pessoas que são mais isentas do que as outras. O Castanhari está ali para mostrar algumas coisas, alguns fatos históricos, entendeu? Ele não está ali para puxar saco dos comunistas ou puxar saco dos militares, sei lá. Eu acho que essa treta me deixou bastante chateado pelo seguinte, porque tem pessoas ali que eu acho que são muito inteligentes, que estão envolvidos na treta. Eu acho que o Otário é um cara extremamente inteligente. Eu acho que o próprio Rafael Lima, que eu citei primeiro, era um cara extremamente inteligente. Eu acho que o Castanhari é um cara inteligente. Eu acho que até o Nando Moura tem uma certa inteligência, porque todo mundo tem uma certa inteligência. E eles ficam se envolvendo em picuinhas e cria-se essa história de, por exemplo, os caras que são fãs do Nando, né? Eles endeusam ele e encapetam os outros que são contra, né? Isso acontece em outros lugares também. Então, assim, com outras pessoas, né? Então, assim, eu penso que a gente não precisa pautar nossas vidas pensando que youtubers são heróis, né? Youtubers são pessoas, meus queridos, que estão dando opiniões avulsas, e se você concorda com elas, você inscreve no canal e curte, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ouvir a opinião do cara. Tá uma bosta, eu acho que eu não discordo disso, discordo daquilo e tal, concordei com isso, concordei com aquilo. Eu acho que a gente tem que começar a filtrar o que se passa no universo da internet, porque tem um ditado em inglês que diz que algumas coisas são uma bênção e são uma desgraça ao mesmo tempo. A internet é isso, é uma bênção e uma desgraça ao mesmo tempo, porque a gente não tem controle, mas graças a Deus a gente tem liberdade. Só que a gente não pode confundir, né, essa liberdade com libertinagem, né? Eu acho que usar de argumentos ad hominem para cima de outras pessoas na internet é libertinagem, não é liberdade. Eu acho que a gente tem que ter um certo controle pessoal do que a gente fala. Bem, é isso aí, galera. Isso é mais um desabafo, porque eu acompanho muitos canais de youtubers, e geralmente políticos, ideológicos e econômicos e etc. E eu fiquei bem chateado, porque eu percebo que a desunião é grande. Eu sei que tem a diferença da direita conservadora, com os libertários, com os liberais. Esses dias o Paulo Cogos, que é uma figura, né, cagou no Arthur Duval, do Mamãe Falei, um vídeo assim, um clássico. Vai se tornar um clássico da internet. Vocês podem escrever isso que eu tô falando. Pode anotar aí. Então, assim, a gente tem que começar a ter um pouco mais de debate, né? A gente tem que se unir um pouco mais. Se você não é socialista, não é comunista, né, está contra isso, vamos nos unir. Temos diferenças, mas também temos as nossas igualdades, né, o que nós somos iguais. Então, isso é uma opinião. Eu estou abrindo o canal agora. Quem achar que não tá bom, pode se lascar para lá. E quem achar que tá bom, eu agradeço. Porque eu tô destreinado. Faz muitos anos que eu não gravo vídeo. E é uma opinião, e daqui pra frente eu vou querer gravar mais.
para dar essas opiniões, né? Olha, eu agradeço, muito obrigado e vocês fiquem com Deus.